Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos iniciar o módulo 2 que fala sobre a morfologia, né, fisiologia e estrutura dos vegetais, ok? Vamos dar essas partes aqui morfológicas, tá? Vamos ver as estruturas, raiz, caule, folhas, flores, tá? Nesta aula de hoje, ok? Então, estamos iniciando o módulo 2 do livro de Biologia, tá? No segundo bimestre. Ok? Vai cair na prova? Tudo vai, uma partinha daqui vai. Mas o que vai cair é o assunto que a gente vai ver mais para frente. Ele não vai cair. Ele vai... Oh, deu soluço. Vai despencar, tá? Que é sobre as flores. Meu Deus, soluço. Mas vamos lá, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem no WhatsApp, tá? Então, a aula de hoje ela é gravada. A aula da semana que vem será via Zoom. Então, eu só queria aqui para dar uma adiantada, ok? No conteúdo. Beleza? Então, vamos lá. Um minutinho aqui. Vamos começar lá o nosso assunto. Ó, turma, o nosso último assunto que nós estudamos foi sobre as angiospermas, né? Quando a gente falou sobre a classificação dos vegetais. Então, sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e finalizamos lá com as angiospermas. A gente viu que as angiospermas são o maior número de espécies de plantas. Por quê, turma? Por causa do fruto, né, das flores. E isso fez com que elas conseguissem conquistar uma maior diversidade de ambientes. Lembrando que elas não foram a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Quem conquistou definitivamente o ambiente terrestre foram as gimnospermas. As angiospermas elas tiveram maior sucesso, tá? Principalmente porque os insetos, né, coevoluíram com elas, fazendo com que conseguisse fazer essa dispersão, né, fazer essa polinização, espalhando elas em vários e vários locais, né, em vários ecossistemas diferentes. Então, por isso, elas são o maior número de espécies de plantas que obtiveram maior sucesso, tá, no nosso planeta, porque elas têm as flores e os frutos, que foram a peça-chave para elas conseguirem ganhar essa corrida, né? Conseguir conquistar esse ambiente, né? Diferentemente dos outros vegetais. E as angiospermas significam, né? Vaso, semente, significa o quê? Um vaso, né? Protegido, né? Uma semente protegida dentro de um vaso, tá? Dentro de um fruto, porque a gente vai ver como é que se organiza, tá? Em próximas aulas, essas características aqui das angiospermas. Turma, uma angiosperma, tá? Ela possui raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Tudo isso aqui, ó, raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? E as árvores aqui elas podem ficar ó, em arbusto, né? Herbáceos, arbóreas, né? As herbáceas, né? São aquelas plantinhas rasteiras, tá? Ficam mais lá ao solo, né? Arbusto, você já tem aquelas um pouquinho maior e arbórea, né? Essas grandonas aqui, mangueira, né? Aves arbóreas, aí, folhas latifoliadas bem grandes, tá? Então, arbusto você tem um pouquinho maior. Herbáceas são aquelas que ficam próximas ao solo e arbóreas, né? São aquelas bem maiores, tá? Então, essas são as características das angiospermas. Mas olha aqui, ó. Né? O capim aqui é uma herbáceas, ó. Bem rasteiro. Um arbusto aqui, ó. Aquelas árvores de jardim. E uma planta arbórea, né? Uma mangueira, entre outras árvores aí que você pode identificar andando na rua, tá? E turma, vamos lá agora falar sobre a raiz, tá? Vamos ver essas estruturas. Qual é a principal função da raiz, turma? A principal função dela é fixar, tá? Então aqui, ó, a principal função da raiz é fazer, ó, a sua fixação, tá? Fixar a planta, tá, ao solo, fazer essa fixação dela ao solo e também a sua nutrição. Tá? Então, ó, tem a função de fixação e nutrição. Vai fixar e vai fazer a nutrição. Mas, professor, como é que ocorre essa nutrição? Né? Aqui, turma, principalmente aqui, né, pela absorção de água e sais minerais e também pela condução lá da glicose, né, que vai ocorrer. Essa glicose ela pode chegar aqui na raiz. Por exemplo, aqui, ó, uma mandioca, uma cenoura, tá? Então pode ter essa reserva nutritiva, tá? Mas a raiz ela fixa e também serve como nutrição. E a principal função dela quando ela estiver aqui, ó, fixada, o que é, turma? Fazer, né, a absorção de água e sais minerais, tá? Então ela absorve essa água e sais minerais do solo
que ela continue viva, tá? E isso, a água está em minerais, chama-se que de seiva bruta. Turma, a seiva bruta, tá? Quando eu falo seiva bruta, é aquele transporte, tá, de água e sais minerais pelo xilema, tá? Então, quem faz esse transporte aqui, ó, é o xilema, tá? O xilema é ele que transporta o quê? A água e os sais minerais. São dois vasos condutores. Eu tenho o xilema, que transporta a água e sais minerais do solo para cima, então ele vai contra a força gravitacional. E eu tenho o floema. Qual é a função do floema? O floema ele transporta a glicose das folhas para o caule e para as raízes também, tá? Então, ó, lembre aqui da raiz, fixação e nutrição. Ela tem função de absorver a água e sais minerais do solo através, né, do xilema, que é a seiva bruta. E ela, como eu falei para vocês, é reserva energética, ó, através aqui, ó, do amido, né? Você percebe aqui na cenoura, na mandioca, né? E tem o geotropismo positivo. O que é o geotropismo, né? Aqui, ó, o geotropismo, né, positivo é o crescimento vegetal orientado pela força da gravidade em direção ao centro, né, da Terra. Então ele vai, ó, em direção, ele é positivo, ele vai para o fundo. O caule, por exemplo, é geotropismo negativo, porque ele cresce contra, né, a força gravitacional. Então aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o fototropismo negativo, a luz, né, o crescimento. O fototropismo é o crescimento vegetal orientado em direção à luz. Então, ó, eu tenho o geotropismo, que é o crescimento em direção ao centro da Terra, e eu tenho o fototropismo, que é o crescimento em direção à luz. Lembre-se que os vegetais procuram luz. Ah, professor, tem uma planta bem aqui, ó. Essa canetinha aqui, ó. Essa canetinha aqui, esse lápis, tá bem aqui, ó. Ele é uma planta, mas você colocou um muro aqui, ó. Aí não está iluminando. O que ele vai fazer? Ele vai começar a vir, ó, para o lado, ó. Tá vendo? Ele vai procurar o sol. Ele vai se encurvar. Ele vai ficar totalmente tortuoso para que ele consiga, né, aproveitar essa luminosidade e ele consiga se desenvolver. Precisa desse sol para a realização do processo fotossintético. Mas vamos voltar aqui para a raiz. Ó. Essa parte aqui vai cair na prova de vocês. Vai ter uma imagem, tá? Mais ou menos assim, perguntando da estrutura da raiz. O que eu vou perguntar para vocês, turma, é essa parte bem aqui. Ó. Aonde está localizado, né, a zona pilífera? Né? A zona pilífera está bem aqui. Ó. Qual é a função, turma? Qual é a função dessa zona pilífera? A zona pilífera, a função dela, ó, é fazer a absorção. A absorção do que, professor? O que ela vai absorver aí? Água e sais minerais, né, que ela vai retirar desse solo. Também a raiz ela faz troca gasosa com o meio ambiente através de sua raiz, tá? Foi até redundante aqui. Tá? Então, eu tenho a zona pilífera. A principal função da zona pilífera, aonde ela tem pelos absorventes, é fazer a retirada de água. Ah, professor, eu pensei que toda raiz puxava água. Não, não é toda raiz. A raiz, ela se organiza de várias maneiras. Então, nessa zona pilífera aqui, ó, ela vai ter os pelos absorventes, tá, que vão retirar essa água. Quanto mais fundo, tá, ele for à procura dessa água, né, maior quantidade aqui de pelos absorventes ele vai precisar ter, tá? Então, ó, ela vai ao fundo, tá, para que ela consiga procurar. E eu tenho, turma, outra estrutura nesse vegetal chamada zona de ramificação, que é a zona de ramificação. A zona de ramificação, deixa eu mudar a cor aqui da canetinha. A zona de ramificação, turma, ela tá bem aqui, ó. Tá? Essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Eita, que ficou meio feio esse meu desenho. Aqui, ó. O que é essa zona de ramificação? A raiz ela se ramifica-se para as laterais para que ela, ó, dê o suporte a este vegetal, tá? Então, a zona de ramificação é a zona de suporte, aonde faz que o vegetal consiga ficar em pé, sustentado nesse solo. Mais abaixo dele, você tem a zona pelífera, que é a zona de absorção. Mais abaixo da zona pelífera, você tem a zona de crescimento. Qual é a função da zona de crescimento? Crescer e mais ao fundo para buscar água. Vamos supor que essa planta está a 3 metros de profundidade e acabou a água lá. O que vai acontecer?
as zonas de crescimento, ó, vai mais ao fundo para buscar água, tá? Senão o vegetal vai morrer. E eu tenho a coifa. Qual é a função da coifa? Não é coito, tá? Qual é a função dessa coifa? Turma, a coifa aqui, ó, a principal função dessa coifa, tá? É uma zona de proteção aqui para a raiz. Por quê? A raiz está crescendo, turma, ela está indo para o fundo. E o fundo, né, o solo, ele é duro, ele é rochoso, né? Tem várias pedras e pode danificar essa raiz, fazendo com que ela acabe morrendo. Então, essa coifa, ela serve como proteção contra choques mecânicos, tá? De pedras, entre outras estruturas, e também proteção contra micro-organismos que tiver nesse solo, tá? Então, essa é a principal função da coifa. O que eu vou perguntar para vocês é a zona pelífera, tá? É onde vai estar, professor, como é que eu vou dar um spoiler para vocês. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, vamos supor, zona de ramificação, eu coloco aqui, ó, zona pelífera, 2, zona de crescimento, coloco aqui, ó, 3, e eu tenho a coifa aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, 4. Então, eu vou perguntar para vocês, marque a alternativa correta aonde está a zona de absorção, aonde faz a absorção de água. Vamos supor que na B está aqui, ó. Claro que não é assim, né, turma? Não vai estar assim, né? É uma imagem diferente, mas eu posso perguntar, posso colocar uma letra, um número, qualquer coisa que for. Aí você marcará, né, a alternativa B. Não estou falando que a alternativa lá na prova é a B, estou dando um exemplo, entendeu? Eu perguntei onde está a zona pelífera, que é a zona de absorção. Turma, ainda aqui, ó, para falar sobre a zona de ramificação, você já deve ter visto aí em várias ruas, calçadas, né, que as pessoas, o ser humano vai lá e passa aqui o concreto, né, estrangulando, ó, né, esse vegetal, ele estrangula e faz o concreto aqui, ó, até estrangular. Se você está estrangulando esse vegetal, o que, que vai acontecer agora aqui, turma? Quando chover, né, tiver a queda de água, está chovendo aqui, ó, o que, que vai acontecer com essa água aqui? Ela não vai conseguir infiltrar. A água, ela não está infiltrando. O que, que ela vem? Ó? Ela bate aqui nesse concreto e depois, ó, vai ter o processo dela de escoamento. Ela vai escoar para um local mais longe. Não está infiltrando. E o que, que esse vegetal vai fazer agora, turma? Ele vai pegar suas raízes de ramificação e vai começar a levantar. Ó, começa a levantar e começa a quebrar essa calçada. Por que ele faz isso, turma? Para que a água penetre, para que a água entre e ele consiga, né, fazer essa absorção. Então, os vegetais, sim, são seres extremamente inteligentes. Eles pensam. Olha aí, ó, o ser humano construiu o concreto aqui, ó, estrangulando. Passou a calçada lá estrangulando, não está mais infiltrando água. Aí você já passou em calçados. Na sua casa pode ter um, por exemplo. Mas na rua você passa e você vê várias calçadas quebradas onde tem árvore. Por que essas calçadas estão quebradas? As raízes vão para cima, turma, porque ela quer que a água entre. Se a água não está entrando, essa planta vai morrer com o tempo. Tá? Ah, professor, qual seria o correto, então, de fazer aqui? É você deixar um espaço, tá, turma? Você deixar uma abertura para que a água infiltre. Mesmo assim, ainda poderá ter chance desse vegetal ainda quebrar, né? Então, você vem aqui e constrói. Quer construir uma calçada? Mas deixa uma abertura, ó. Tá vendo? Deixa um espaço aqui, ó, para que a água ela caia, tá? E infiltre, né? Neste solo aqui, ó, para que ela caia, infiltre e ela consiga ser, né, absorvida aqui pelos pelos absorventes. Então, essa é a importância, ó, de uma zona de ramificação. Se o vegetal estiver no local onde ele foi concretado, né, esse piso lá, ele vai quebrar porque a água não está entrando. Tá? Os vegetais são extremamente inteligentes. E vamos ver aqui, ó, o tipo de raízes. Eu tenho dois tipos de raízes, tá, da sua organização. Aqui, por exemplo, ó, a raiz, ó, axial, povilonte, por exemplo, eu tenho raízes de plantas monocotiledôneas. Raiz fascicular, opa, deixa eu apagar aqui que eu inverti. Aqui, ó, a raiz axial eu tenho de plantas, ó, dicotiledôneas. Vocês vão ver mais para frente quando eu falar para vocês sobre as flores. E eu tenho aqui na fasciculada, tá? Eu tenho a raiz das plantas monocotiledôneas. Cotiledônea, turma,
a estrutura de nutrição para esse vegetal. Tá? Quanto maior a quantidade de cotilédon, né, maior será o desenvolvimento dessa raiz. Então vamos ver como é que dá essa organização. Eu tenho uma raiz axial, aqui ó, essa raiz axial é aquela mais estruturada, né, que ela vai mais ao fundo, mais de sustentação, plantas de portes maiores, tá? E eu tenho uma planta fasciculada, ou também chamada de cabeleira, onde a sua raiz ela se ramifica-se para os lados, tá? Onde ela vai acabar se fixando e ela não vai para a grande profundeza, tá? São de plantas menores, tá? São plantas bem pequenas mesmo, não plantas de grande suporte, de grande porte, tá? E vou fazer uma pergunta para vocês: qual é mais fácil de arrancar? Uma raiz axial ou uma raiz fasciculada? Qual é mais fácil? Pensa aí. Com certeza, mais fácil de se arrancar é de uma fasciculada, né? Você já arrancou um capim lá e vê, ó, né? Vários exemplos lá, cheio de terra, né? Você já viu. E tem uma partinha branca. Ah, professor, aquela partinha branca o que é? É a zona pelífera, a zona de absorção. Quando você tira uma raiz e vê que tem uma parte mais branca nela, é lá onde ocorre a absorção da água, ok? E ó, tá? Então eu tenho raiz axial e raiz fasciculada, tá? E ainda aqui, turma, nas características das raízes, eu tenho três tipos. Eu tenho as terrestres, né? Subterrâneas, são aquelas que estão abaixo do solo. Eu tenho raízes aéreas, tá? Por exemplo, aqui, ó, essas raízes podem ser parasitas, né? Estranguladoras, que ficam, tá? Acima do solo. E eu tenho raízes aquáticas, aqui, ó, né? A Vitória Régia, não, turma, a Vitória Régia não é aquática, tá? É o pendúculo dela que fica para fora, tá? Mas a raiz da Vitória Régia, ele é subterrâneo, tá? E eu tenho aquática, né? Entre outras plantas. Vamos ver cada uma dessas. Tá? Então eu tenho a raiz, ó, subterrâneas, aéreas e aquática. E eu tenho também adaptações nas raízes. Quais são os tipos de adaptações? Eu tenho raízes aqui, ó, tuberosas. O que são raízes tuberosas? São raízes com reserva energética. Guardam nutrientes para nós, né? Importantíssimo para a nossa dieta, para a nossa alimentação e para o perfeito funcionamento do nosso organismo. Nabo, beterraba, batata doce, mandioca, cenoura. Eu pensei que batata doce fosse dar raiz, não. Não é, opa, pensei que batata doce fosse de outra estrutura, professor, do caule. Não, é da raiz, tá? E a batata inglesa? A batata inglesa é do caule, tá? Então, ó, a diferenciação, ok? Então, ó, raízes tuberosas são aquelas raízes de reserva energética. Raízes escoras, que são raízes escoras? São raízes de suporte. Geralmente aqui em áreas de manguezal, olha, tá vendo aqui, ó? Né? Área onde tem bastante lama, área onde está um ambiente seco um determinado período do tempo e um ambiente cheio. Então, como não é totalmente fixo, um pouco lamacento, se fosse só uma raiz assim, ela não fixaria. Então, você tem a raiz principal aqui, ó, fixada, e a partir dessa raiz principal e até no caule, você tem raiz, ó, de adaptações que fazem com que esse vegetal consiga ficar fixo, né? Nesse solo não tão firme, tá? Nesse solo não tão duro. Geralmente lá eu tenho aqui em áreas de transições, né? Uma área que está um pouco alagada e uma área que está um pouco seca. E eu tenho raízes pneumatóforas, tá? Essas raízes pneumatóforas, elas são importantíssimas para o processo de respiração. Você vai estudar mais para frente, mas eu creio que tudo será no fim do bimestre, tá? Que a gente vai ver... Não. Acho que vai ser só no fim do bimestre, tá? Ou no terceiro bimestre, que a gente vai ver sobre o processo fotossintético. Você vai ver que na respiração, a planta faz a fotossíntese e faz a respiração. A planta respira. Ela faz a troca gasosa também entre as suas raízes. Só que se ela estiver totalmente embaixo d'água, ela não consegue, né, fazer essa troca gasosa. Então, essas raízes pneumatóforas são aquelas raízes que estão lá no fundo, mas elas saem, tá, para as laterais. Elas ficam aqui, vamos supor aqui, ó, o nível da água aumentou, tá por aqui, ó. Só que elas estão com alguma estrutura para fora, ó, tá vendo? Elas conseguem ficar para fora. Para que ocorra a troca gasosa. Tá, claro que vai ter uma época que vai estar mais fundo, elas vão estar embaixo de água, mas vai ter uma outra época, quando a água baixar, elas vão estar para fora. Tá? Então, raízes pneumatóforas são adaptações para que ocorra a respiração, a troca gasosa nesses vegetais.
E eu tenho ainda aqui raízes sugadoras, né? Eu tenho austórios, eu tenho plantas parasitas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o cipó chumbo e eu tenho a erva de passarinho, tá? Onde elas vão parasitar. Uma vai tirar somente água, né? Os austórios aqui ficam se adaptando, retirando lá a água e sais minerais. Já plantas parasitas não realizam o processo lá fotossintético e vão retirar os nutrientes, ok? Desse vegetal. Tá? Isso que eu falei que está escrito aqui. Ó, tá? Plantas de raízes tabulares. As raízes tabulares são suporte, ó, de plantas de grande porte. Um exemplo lá, a sumaúma. Lá, quem já viu a sumaúma ali, ó, no Araxá, né? Nem sei qual é o Araxá, lá perto do Ministério Público, tem uma sumaúma. Claro que a raiz dela lá não é deste tamanho aqui, ok? É um pouquinho menor, mas a gente tem lá. Tá? Então você encontra. São plantas gigantes, tá? Que tem na floresta amazônica lá, e elas precisam ter essas raízes tabulares para aguentar e fixar esse vegetal enorme no solo. Raízes estranguladoras são raízes parasitas porque elas estrangulam e com o tempo ela pode matar esse outro vegetal estrangulando, né? Fazendo com que não ocorra o transporte de água e sais minerais e também do açúcar. E eu tenho raízes grampiformes, por que grampiformes? Isso é como se fossem grampinhos, ó. São colados, aí você consegue tirar, parece uma centopeia que foi, ó, grudado, né? São plantas trepadeiras, né? Plantas de fixação, plantas trepadeiras, né? Sua raiz, ó, como se você grampeasse, ó. Não, parece que tem patinhas aqui nela. São bem fáceis de tirar, você só puxa e acaba retirando. Beleza? E vamos falar aqui sobre agora o caule. O caule, qual é a função desse caule? O caule, turminha, a principal função dele, tá? É suporte para folhas e frutos, tá? Essa é a principal função do caule. E ele faz com que haja a condução de seiva. A seiva que ele vai conduzir aqui, como eu falei para vocês, vai ser de dois tipos. Ele não está falando se é a seiva bruta ou a seiva elaborada, tá? Vai ser dois tipos de seiva. Qual vai ser aqui, ó? A seiva bruta, a água e os sais minerais, e a seiva elaborada, né? Que você tem aqui, ó, a glicose, tá? O açúcar que você vai ter aqui nessas seivas. Me deu um sono agora. Nessas seivas, tá? Então, ó, condução de seiva, dois tipos: seiva bruta, água, sais minerais. Seiva elaborada, você tem o açúcar, ok? E você também tem como reserva energética, tá, turma? Ele é uma reserva energética. E você tem o geotropismo negativo, né? Não é positivo porque ele não está crescendo para o fundo, e sim, ó, né, para cima. E você também tem o fototropismo, né, que vai em direção à luz. Tá? Se a luz estiver bem aqui, ó, tem um muro aqui, e a luz do sol, ela dá até bem aqui, ó. O que vai acontecer? Esse vegetal, o caule dele vai se entortar para que ele consiga fazer esse aproveitamento da luz. Ó. E no caule, turma, nós temos gemas, tá? Eu tenho gema apical, né, a terminal, e gemas laterais. E eu tenho e entre nó, tá? O que eu quero que vocês saibam aqui dessas gemas? Ó? Tanto a lateral quanto a apical. Quando uma está se desenvolvendo, quem é que se desenvolve? A gema apical, tá? É a gema apical. Ela se desenvolve e desenvolve a planta para que tenha o crescimento dela, ó, para cima. Já as gemas laterais, né, que ficam aqui nas laterais da planta, elas não crescem, elas são inibidas pela zona terminal, tá? Pela zona apical, elas são inibidas. Ah, professor, e se eu cortar aqui? Se você cortar a zona apical, ela vai parar de liberar o hormônio do crescimento para cima. Inibindo esses hormônios que faz com que a planta cresça para cima, você também inibe o crescimento lateral. Então, cortou a gema apical, ela para de produzir hormônio e quem vai crescer agora aqui, ó, as gemas laterais. E já diz, ó, elas crescem, ó, para o lado, tá? Então, ela vai crescer, ó, para o lado até ela conseguir se desenvolver. Eu não sei se você já viu aí, por exemplo, não sei se você já viu, aqui perto da escola, né, tinha, você deve ter na sua casa também aí, aquela planta, turma, de jardim, né,
aquela que tem as florinhas vermelhas. Quando o jardineiro vai lá e dá a podagem, né, ela começa a cortar. Ele corta a gema apical dela. Quando ele cortou a gema apical, ela não vai mais crescer para cima, ela começa, ó, a expandir-se, né, para as laterais. Ela começa a ficar bem grande, tá? As laterais, ok? E o nó e entrenó, tá? É a estrutura de crescimento aqui, tá? Da ramificação aqui, ó. Você tem um nó que se liga ao caule e o entrenó que vai se ligar, por exemplo, até uma folha, tá? E eu tenho caule. Quais são os tipos de caule? Eu tenho caules, turma, eretos, eu tenho caules rastejantes, eu tenho caules, né, trepadores. Isso aqui nos caules eretos, tá? Eu tenho esses 3 tipos. Eu tenho caules subterrâneos, que ficam embaixo do solo. Eu tenho caules aquáticos, tá? Que ficam lá no ambiente aquático, na água. E olha aqui, ó, caules aéreos, né? Caules eretos. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, de um abacateiro, né? De uma mangueira, de um carvalho, né? De um ipê. São esses caules, ó, aéreos, né? São os troncos, são os eretos que você vê que fica fora, né? Do subsolo, né? Da parte subterrânea lá dele. E em caules eretos, turma, tem o estipe. O estipe é como se tivesse aqui, ó, pequenas ramificações, pequenos gomos no seu tronco, tá? Que dificulta a subida, né? Ou você sobe com escada, ou você sobe com pecônia. Não sei se você já ouviu falar que uma pecônia, né, uma estrutura, é um círculo, assim, uma estrutura, né, feito de palha, que o ribeirinho, às vezes, né, ele sobe para apanhar açaí. Uma vez eu estava lá numa ilha aí próximo da Foz, eu fui comigo, com a família do amigo meu, e lá tinha, né, ele falou, ó, não era, o açaizeiro não era tão alto. Mesmo assim, se ele fosse tão alto, a gente caía na água lá, no Igarapé. Aí eu subi, ali dentro, coloquei, né, a pecônia e consegui, né, subir lá. Aí uma hora eu pulei na água, teve uma hora que eu queria subir no maior, eu fiquei com medo. Aí eu fui descer. Em vez de eu descer tranquilo, quando eu estava chegando próximo, né, a uns 1,5 metros do solo, eu não pulei, né, eu não escorreguei. Quando eu escorreguei, a soa cortou toda a minha mão e a palma do meu pé também cortou tudinho por causa desses estipes. Você já viu aqui, ó, uma pupunheira, né, de um coqueiro, ó, que tem essas ramificações aqui. Cortou, doeu, eu lembro até hoje, foi horrível lá, que eu fiquei descer, escorregar e acabei me machucando, tá? E eu tenho ainda aqui caules eretos em forma de colmo, tá? O que são caules em forma de colmo? São caules, turma, que podem ser ocos, né, não tendo nada por dentro, como o bambu, né, o aço do século 21, e eu tenho aqueles que são cheios de reserva energética. Um exemplo aqui, ó, cana de açúcar, tá? Liberada aqui pela cana de açúcar, né? Então você tem aqui os cheios, né, cana de açúcar, pela cana de açúcar, né? Quem gosta de caldo de cana de açúcar aí, né? Bem gostoso, bem doce, né? Tenho vontade de uma caldo de cana com aquele pastel de vento, né? Lá perto do shopping vende lá, bem gostoso, né? Canto do estádio lá, saboroso, né? Aquele caldo de cana com aquele pastelzinho gostoso, tá? E eu tenho arte, turma. Arte, tá, turma? São aqueles caldos, por exemplo, assim, ó, que eles vão se ligar diretamente com o fruto, por exemplo, tá? Então, esses caules aqui, ó, de herbáceas, né, que são plantas rasteiras, plantas pequenas, é aquele caule que ele já se liga, tá? Ele não vai ter lá aquela folha, por exemplo, assim, ele já vai se ligar diretamente lá, por exemplo, a uma berinjela, a uma flor, tá? A um couve, por exemplo, que ele já dá a origem. E eu tenho o cláudico, né? Cláudico é aquele caule adaptado, tá, a ambientes secos. E ele serve aqui, ó, para armazenar, ó, água. A principal função dele é armazenamento de água, tá? Do caule cláudico. Eu tenho um cacto, né? Uma vez eu assisti lá o Bear Grylls, ele estava perdido no local, aí ele achou um cacto, ele fez igual abacaxi, né? Ele foi descascando e começou a colocar na boca, a mastigar e para absorver a água, né? E você tem aqui também, ó, mandacaru. Professor, eu chamava mandacaru de cacto. Uma vez a minha mulher falou também, olha esse cacto. Isso não é um cacto. É sim, tem espinho. Eu falei, então uma laranjeira, um limoeiro é um cacto porque ele tem espinho. Eu falei, seu palhaço, para de graça. Então, né, eu falei uma vez porque tem espinho. Porque tudo que tinha espinho parece era cacto, tá? Então, aqui um cacto é totalmente diferente, ó, de um mandacaru, tá? Um mandacaru ele é bem grandinho também e serve, né, para alimentação lá. Você corta, dá para camelo, se tiver mandacaru lá, o cacto você corta, dá, né, para camelo se nutrir ou para você pegar, cortar, né,
e conseguir absorver essa água que está aí reservada nele. Tá? Tanto é que esses espinhos que tem aqui presentes nele são folhas. Tá? O espinho de um cacto do mandacaru, na verdade, é uma folha adaptada. Igual as flores também são folhas adaptadas. Tá? E eu tenho estolho. Turma, o que é um caule em forma de estolho? É aquele caule, ó, rastejante. Tá? É um caule rastejante, tá? Que ele rasteja. Ele não consegue ficar fixo, ele é mais mole, tá? Então ele vai rastejar pelo solo. E é ele que dá origem, por exemplo, aqui, ó, ao morangueiro. Mas eu pensei que o morangueiro dava origem em cima, né? Só se ele pegar e ele colocar assim estacas, né? E amarrar. Aí você vai ter o morango em cima, né? Como, por exemplo, um maracujá, aquele tomatinho também que você vê, né? Que dá origem. Ele coloca, né? Ele coloca estacas ou outras estruturas e ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai se enrolando. Aí você vê algo, mas ele sozinho, sem um apoio, não consegue. A melancia, já pensou se a melancia desse em árvore? Você de boa lá, e caiu uma melancia na cabeça de você, já era, né? 7 palmos cavando no solo, que você ia morrer com um baque desse caindo na cabeça de você, né? Se uma manga já quebra um vidro de um carro, né? Imagine uma melancia, né? Caindo aí no carro. E ainda aqui eu tenho caules aéreos, né? Os trepadores, plantas trepadeiras, né? Com caule volúvel, né? Elas vão se enrolando aqui, ó. Né? Elas encontram um caule de uma outra planta e vão trepando nele, né? Vão se enrolando nesse caule, né? Também eu tenho aqui, ó, caules trepadores com raízes grampiformes. A gente viu as raízes, ó, que elas vão, ó, grudando, né? Elas se grudam lá nessa parede ou num caule de uma outra planta. E eu tenho um caule subterrâneo, eu tenho aqui rizoma, tá? Então os caules subterrâneos que estão embaixo, ó, não estão eretos, né? Não estão aéreos, e sim, ó, embaixo, né? Estão no solo e eles podem até dar origem depois a uma nova plantinha. Então, ó, caules em forma de rizoma, tá? São aqueles caules que estão totalmente embaixo do solo. Um exemplo aqui é a bananeira. Aqui, ó, é horrível tirar isso aqui. Meu avô, ele era vivo, né? Lá no terreno dele, ele criava gado, vários animais e criava também tinha plantações, né, de maçã. Eu lembro de bananeira, era horrível quando a gente tinha que fazer a rotação lá. A gente tinha que tirar todo esse caule do solo para você plantar novas e fazer um repro. Era horrível, tinha que ter uns 3 metros dele lá para conseguir puxar, que ficava muito, né, fixo nesse solo. Olha como ele fica aqui, ó. E a partir desse caule aqui embaixo, ó, pode dar origem a novas raízes. E se ele vir para cima, pode dar origem a uma nova plantinha até. E ainda aqui eu tenho, ó, caules subterrâneos, eu tenho caules em forma de bulbo, né, que são várias ramificações nele, são várias camadas, né, são várias escamas. E eu tenho aqui, por exemplo, caules em forma de bulbo, eu tenho, ó, a cebola, né, descascando lá, você chora, tem um alho, tá? Então aqui, ó, né, tem um líris, ó. Então a cebola, pessoas pensei que a cebola fosse da raiz, não. A cebola aqui, ó, o açafrão, né, ele é do caule. E eu tenho caules tubérculos, né, que são aqueles caules cheios de reserva energética aqui, ó. Tá? Caules cheios de energia para o nosso organismo, né? Importantíssimo para a nossa dieta. Um exemplo aqui, ó, o maior exemplo é a batata inglesa, né? Delicioso, né? Comer aquele purê maravilhoso aqui, né, da batata inglesa, tá? Então é a forma de tubérculo, né? Inhame, caládio, adalha, tá? Que eles são importantíssimos porque eles reservam energia. E turma, eu tenho caules aquáticos, um exemplo aqui, caule aquático eu tenho da Eulódia, eu tenho do aguapé, tá? Que é aquático, mas a Vitória Régia, turma, não é, tá? O caule dele, ó, ela é uma planta aquática, mas possui o caule, ó, subterrâneo, em forma de rizoma. Se alguém falar, ó, eu peguei o caule, eu puxei aqui, veio só um negócio fino, é o caule? Não, turma, não é o caule. Aquilo é o pecíolo da folha. O pecíolo da folha ele se liga ao caule para sustentar, né, essa folha, essa flor ao caule, tá? Então, ó, o caule mesmo, turma, o caule desse vegetal, dessa Vitória Régia, ele está no fundo, né? Ele está no solo, lá nesse ambiente aquático. E modificações no espinho. Eu tenho... Opa, modificações no espinho, não. Modificações do caule, né? Eu tenho espinho. Para que serve o espinho, turma? Para proteção.
né? Por exemplo, vem lá um animal que queira destruir, não vai, que ele vai se machucar, não consegue destruir, tá? É para proteger. E eu tenho aqui o limoeiro. O limoeiro aqui, turma, é um verdadeiro espinho, tá? Por quê? É igual ao nosso braço. Esse espinho tá ligado a esse caule igual ao nosso braço. É difícil você conseguir arrancá-lo. Diferentemente aqui, ó, de uma roseira, ó, que são falsos espinhos. Que os espinhos de uma roseira são falsos, né? Se a pessoa te chamar de roseira, e você fica pensando, né? Roseiras são bonitas, mas tem falsidade, né? Tem espinhos falsos. Ó. Isso aí, ó, você parece uma rosa, você parece uma roseira. Você vai falar que é só a rosa, mas você vai falar que é toda a roseira, lembre-se que a roseira tem espinhos, tá? Que são falsos espinhos, ok? Por que, professor, que são falsos espinhos? Ele está só grudado, é como se você tivesse pego uma cola e grudado ele. Se você fazer assim, ó, quebra, né? Quebrou. Agora, de um limoeiro, não, você fazendo assim, ó, lado para o outro, para você conseguir arrancar, então você pega uma faca e corta. Já de uma roseira, não, você pega lá e faz assim, ó, quebrou, arrancou, ok? E eu tenho gavinhas, turma. Para que serve gavinhas? Geralmente lá são de suporte, ó. Vamos supor que poderia cair aqui, ó, né, dessa uva aqui, ó, dessa videira aqui, ó, poderia cair, ó. Esse pé de maracujá também poderia cair. E o que essa gavinha faz, ó? Ela pega, se enrola em outro caule, ó. Tá vendo aqui? É um caule de suporte, são gavinhas. Ele vai se segurando assim, ó, segurou, ó. Fixou. Faz com que não fique tão mole e acabe caindo, tá? Então, as gavinhas são de suporte. Beleza, turma? Sobre as folhas, eu vou falar para você no próximo vídeo, tá? Na nossa próxima aula. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem no WhatsApp. Abraço, até a nossa próxima aula.